nosso foco é Jesus, nossa igreja, o foco é Jesus. Tudo aquilo que acontece, as mensagens, o ministério, o batismo, tudo é focado naquilo que Jesus é em nossa vida e aquilo que Ele faz por nós. Então, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, apesar das dificuldades, das provações, de qualquer dúvida, mas esteja focado no Senhor Jesus, naquilo que Ele tem para a nossa vida. Vamos orar nesse momento, vamos pedir que realmente Deus esteja no controle de nossas vidas, abrir o nosso coração, entregarmos tudo para o Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor meu Deus, obrigado por essa manhã abençoada de domingo. Nós te agradecemos, porque nós estamos aqui principalmente por causa do Senhor Jesus, por causa do sacrifício que o Senhor fez na cruz em nosso favor, ó Deus. Tudo que nós fazemos é para Jesus, é por Jesus, é dirigido pelo Senhor Jesus, Pai. Nós possamos estar com os nossos olhos fixos, nosso foco totalmente na vontade de Deus. Por isso, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tudo que nós fizemos que desagradou ao Senhor, em palavras, em pensamentos. Nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que o Senhor fale ao nosso coração, através da mensagem, dos testemunhos, dos louvores, da oração, da nossa comunhão uns com os outros. Que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, em primeiro lugar. E também que possamos ter comunhão uns com os outros. Nós cremos que hoje será um dia abençoado. O Senhor preparou coisas grandes para esse domingo, Deus. O Senhor está conosco, o Senhor nos trouxe aqui. Abençoe a nós, a nossa casa, a nossa família. Abençoe a nossa família espiritual, Vila Diva, Deus. Nós cremos que o Senhor está aqui, Deus. O Senhor vai receber os nossos louvores e a nossa gratidão. Entregamos esse culto na tua presença, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Vamos cantar com alegria agora. Amém, graça e paz, igreja. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Mas você já cumprimentou a pessoa que está perto de você? Dá um abraço nela. Fala para ela que é bom estar aqui com ela nessa manhã, para juntos nós louvarmos ao Senhor. Amém. São as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Rei das nações,
te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? Amém, glória a Deus. Bom dia, igreja. Pode se assentar, por favor. Nós temos alguns recadinhos aos irmãos. São dois, na verdade, né? Só para posicioná-los do dia a dia da nossa igreja. E o primeiro deles é sexta-feira. Nós temos o encontro da terceira idade. Então, você que faz parte desse ministério, você que está dentro dessa faixa etária, venha participar conosco. É sempre um momento muito gostoso. Nós temos de oração, de palavra e também de um lanchinho depois no final, tá bom? Então todos estão convidados a participar próxima sexta-feira. E no próximo sábado nós teremos um encontro de casais. A gente está fazendo de tempos em tempos, né? Então você não perca essa grande oportunidade também de estarmos em comunhão uns com os outros, de estarmos aqui juntos louvando a Deus. Então, no próximo sábado, a partir das 19h30, encontro de casais aqui na nossa igreja, tá bom? Esses eram os recadinhos. À noite também nós temos o batismo, hein? Então não perca por nada, venha aproveitar essa grande festa, né? Que com certeza estaremos aqui celebrando as vidas que aceitaram Jesus e hoje à noite vão descer pelas águas, tá bom? Então você que está aqui de manhã, vem à noite também prestigiar nossos queridos irmãos. Daqui a pouco nós temos o testemunho de fé, né? A profissão de fé. Então venha prestigiar, que também vai ser um momento muito gostoso à noite, ver esses irmãos se batizando, tá bom? Nós vamos continuar louvando a Deus agora com o nosso dízimo, nossa oferta. Se você veio preparado para isso, você pode sair do seu lugar, trazer aqui no Gasoflas ou no QR Code aí nas cadeiras, ou lá atrás na maquininha, tá bom? Eu quero deixar aqui um texto com os irmãos, que está em Salmo 116, verso 12, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Então o salmista aqui, ele declara, né, declarou naquela época a forma que ele poderia retribuir a Deus toda a bondade e fidelidade que Deus tinha realizado na vida dele. Hoje também, né, nós temos vários motivos de gratidão e nós podemos também agradecer a Deus de várias formas, né? Mas uma delas também é através do dízimo, da oferta. Quando você traz a sua oferta, você também está agradecendo a Deus pela bondade que Ele tem despejado, né, vamos dizer assim, tem derramado sobre a sua vida. E que Deus, assim, multiplique cada dia mais na sua vida, que você tenha sempre esse motivo de gratidão, de entregar o seu dízimo e a sua oferta, tá bom? Então, no momento do louvor, você pode fazer isso, você veio preparado, e vamos falar com Deus. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão especial também de entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, pois assim como o salmista, ó Deus, nós também queremos agradecer ao Senhor por toda a bondade que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, inclusive, ó Deus, o sustento, a provisão que o Senhor tem nos dado através dos recursos financeiros, Pai. Não há dúvida que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias, inclusive nesta área também. Por isso, Pai, com muita gratidão, nós agradecemos, porque nós temos o privilégio, a oportunidade de entregar o nosso dízimo, a nossa oferta na casa do Senhor. É uma retribuição e gratidão daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa todo o seu povo, que não haja nenhuma necessidade nesta área. Se porventura alguém tem passado por lutas
nesta área financeira, que o Senhor possa cuidar, abençoar e multiplicar na vida dos teus filhos, Pai. Abençoa a nossa igreja também, que nós possamos administrar esses recursos da melhor forma possível, que o Senhor nos dê sabedoria e capacidade para cuidar daquilo que é do Senhor. Obrigado por esse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos para que se coloquem de pé. Amém, glórias a Deus. Os irmãos podem sentar. Vou chamar as crianças e os juniores e vir aqui à frente. Nós estamos orando por eles. As crianças que estiverem essa manhã, e os juniores, podem vir aqui. Se tem mais vindo. Podem vir aqui. Vamos estar orando. Vida de vocês, vidas importantes, especiais para o nosso Deus. Amém. Vamos abençoar elas, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por essas crianças, juniores que estão essa manhã abençoada de domingo.
Eu peço que, mais uma vez, o Senhor fale ao coração delas, lá no Ministério Infantil, Deus, que elas continuem sentindo a alegria, o prazer de estar na tua casa, crescer nos teus caminhos, abençoe os lares que elas moram, no dia a dia, os dentro da paz, proteção, amor, segurança, livres de todo mal, Deus, e que elas possam ter comunhão umas com as outras, mas principalmente comunhão com Deus, Pai, amizade com Deus. Nós agradecemos pela vida delas, são todas muito especiais e importantes para a nossa família Vida Ativa. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para elas, louvando ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 6, antes do testemunho de fé, da profissão de fé, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus, falando sobre batismo, uma aliança eterna. Todos acharam? Colossenses, capítulo 2. A partir do verso 6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém, meus irmãos? Rapidamente, só para a gente refletir e pensar sobre o batismo, né? Quando nós estamos prestes a celebrar o batismo, nós precisamos pensar a importância deste ato em nossas vidas. Para você que já é batizado, então é você relembrar, né? Como foi o seu dia. Quantos lembram aqui desse dia quando você se batizou? A grande maioria, né? Com certeza nós lembramos, porque foi um dia muito importante para nós. Foi o dia em que nós falamos: estou morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. É deixando o mundo cada vez mais de lado e vivendo as coisas de Deus cada dia mais. E essa é a nossa trajetória. Nós que aceitamos a Jesus, nos tornamos discípulos de Jesus. O que é um discípulo? É um seguidor. Então, nós somos seguidores de Jesus. Então, nós olhamos para a palavra, para a vida de Jesus e procuramos fazer o que Jesus fez. Procuramos viver o que Jesus viveu. E uma das coisas importantes que Jesus fez na sua vida foi ter sido batizado. Os irmãos se lembram desse episódio? Você não se lembra que você não estava lá, né? Mas lendo a palavra, você com certeza se recorda de que Jesus foi até João, e aí João, né, meio que, vamos dizer num popular nosso, meio sem graça, mas eu vou batizar o Senhor? E aí Jesus diz, né, olha, é necessário para que se cumpra as Escrituras. Então, quando nós nos batizamos, as Escrituras estão se cumprindo na vida das pessoas que se batizam. E nós estamos declarando que esta palavra, ela é viva. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, foi Jesus mesmo que disse: aquele que crer e for batizado, será salvo.
Então as Escrituras estão dizendo que o batismo, ele é extremamente importante nas nossas vidas, irmãos. Porque nós estamos cumprindo o que Jesus fez, nós estamos cumprindo o que as Escrituras nos ensinam, e nós estamos anunciando que a Escritura, ela é viva, e ela ainda age no coração e na vida das pessoas. Assim foi um dia na minha vida, assim foi um dia na sua vida, e assim será na vida daqueles que vão aceitar Jesus e futuramente irão se batizar. Então o batismo, meus irmãos, ele tem um grande significado para nós. Ele é uma aliança com Deus. Eu costumo falar com o pessoal que vai se batizar, que ninguém está vendo e ninguém conhece o coração deles. Mas o Senhor conhece. E essa é a aliança que nós fazemos com Cristo. O que é uma aliança? É uma aproximação, é uma comunhão, é uma intimidade com Jesus. Quando um casal de noivos, eles decidem casar, construir a sua família, um dos elementos mais simbólicos do casamento é a aliança, que o casal coloca nos dedos. E isso demonstra que aquele homem tem compromisso com aquela mulher, e aquela mulher tem compromisso com aquele homem. E eles vão viver assim, como diz, a declaração, quando o pastor declara sobre a vida do casal, que até a morte os separe. Então, o casamento não é uma coisa que você deve casar hoje e separar amanhã, né? Não é como você escolhe um restaurante, hoje eu vou jantar aqui e amanhã eu vou jantar ali. Não, o casamento não é dessa forma, né? Ele é uma aliança para sempre, enquanto vida aqui. Quando tivermos vida, é aquela aliança, é aquele compromisso que é feito um com o outro. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, o batismo é esse ato simbólico desta aliança que nós temos com Deus. Ninguém conhece o nosso coração, ninguém está vendo se você tem ou não um compromisso com Deus. Porque muita gente diz que tem compromisso com Deus, mas não tem. E tem muita gente que diz que é cristão, mas não é, precisa se converter ainda. Agora, o batismo é uma forma pública, diante de Deus, com certeza que está vendo todas as coisas, e diante das testemunhas que somos nós, que somos uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova criação. Como o apóstolo Paulo disse, que nós somos uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu e você estamos declarando que o batismo é uma declaração de fé. Eu creio em Jesus, eu estou seguindo a Jesus. Quando Paulo fala aqui, no texto que nós lemos, tenham cuidado, olha só, para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas. Então, nesta nossa caminhada, a gente pode ser pressionado a pensar, através dos outros, se Jesus é realmente o Senhor da humanidade, se Ele é o Salvador da humanidade. Porque as filosofias que tem aí fora, as doutrinas que tem aí fora, querem roubar a verdade da palavra de Deus. Mas nós, uma vez que entregamos nossa vida a Jesus, uma vez que nós afirmamos isso através do batismo, porque o batismo é esta confirmação que você ama, que você segue a Jesus. E uma vez que você fez isso, nós devemos andar neste caminho, não se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas andar no propósito que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser seus filhos, seus seguidores, e assim nós devemos
andar com esta aliança, com este compromisso com Deus. Alguns pontos para a gente pensar. O discípulo, ele conhece a voz do seu mestre. Então, aqueles que andam com Jesus, ele conhece a voz de Jesus, conhece a voz do seu mestre. Essa é uma busca que nós devemos praticar na nossa vida inteira. Nós que estamos caminhando com Deus, devemos discernir a voz de Jesus no nosso coração, no meio de tantas vozes que existem no mundo. Ah, Rodrigo, vai para cá. Rodrigo, vai para lá. Rodrigo, vai para cá. Vai. Não, eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender a escutar a voz de Jesus. Então, para você que já foi batizado, você que vai se batizar essa noite, ouça sempre a voz de Jesus. Essa é a nossa trajetória, esse é o nosso caminho. O discípulo, ele aprende com o mestre e procura se aperfeiçoar nele. Ouvimos a voz de Jesus, agora nós vamos aperfeiçoando o nosso caminhar. Ninguém é perfeito. As pessoas que já se batizaram, e as que vão se batizar hoje, ninguém pode dizer assim, olha, eu já estou perfeito. Se tivesse assim, eu acho que você já estaria lá no céu, né? Que lá no céu não entra em perfeição. Mas aqui, Deus nos deu essa vida para nós termos a oportunidade de aperfeiçoar o nosso caminho com Ele, a nossa vida com Ele, o nosso andar com Ele. Há vários textos que nos mostram, né? Quem foi que andou com Deus lá em Gênesis? Vocês lembram? Enoque andou com Deus. Porque algumas pessoas dizem assim, mas hoje é tão difícil fazer a vontade de Deus, é complicado. Não. A nossa carne às vezes fala mais alto. Mas mesmo num mundo também cheio de corrupção, a palavra declara que Enoque, ele andou com Deus. E nós vamos sendo aperfeiçoados quando nós andamos com Deus. Quando nós buscamos esse aperfeiçoamento no nosso coração, na nossa vida. Como eu disse, nós não somos perfeitos. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia. É por isso que a gente tem que orar todo dia. É por isso que a gente tem que vir no domingo na igreja. Porque através dessas ferramentas, nós vamos sendo aperfeiçoados por Deus. Se nós não lermos a Bíblia, se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não estarmos na igreja, se nós não servirmos a Deus no ministério, meus irmãos, cada dia mais será difícil o aperfeiçoamento no nosso coração, na nossa vida com Deus. Todos esses elementos nos ajudam a gente a ser aperfeiçoado por Deus. Quando você jejua, você está mais sensível na sua vida espiritual, a ouvir o que Deus quer, a entender a vontade do Senhor. Então o discípulo, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se moldando. O discípulo, ele vive para Deus. Estamos nesse mundo. Temos o trabalho, temos a família, temos os estudos, temos outras atividades, mas nós não podemos esquecer que, em meio a essas atividades que temos, as responsabilidades que temos, nós somos pessoas que testemunham de Deus. Devemos viver para Deus, viver para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então Paulo usou elementos simples, a comida, a bebida, que fazem parte do nosso dia a dia. Ora, se eu tenho que fazer coisas básicas que glorificam o nome de Deus, então Deus tem que estar em tudo na minha vida, tudo que eu faço, tudo que você faz. Não é só o pastor ou os pastores que são chamados a dedicarem a sua vida a Deus, ao reino de Deus, ao Evangelho. Não,
todos nós, a igreja de Jesus, você que é salvo, nós precisamos viver para Deus, em meio a todas as atividades que fazemos. Viver para Deus é uma rendição, é uma entrega. Foi Jesus mesmo que disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é uma entrega diária. É abrir mão das nossas vontades para viver para Deus. E nós precisamos sempre nos perguntar: eu estou vivendo para Deus? Eu estou vivendo como Deus gostaria que eu estivesse vivendo? A minha vida, o meu coração, ele é totalmente de Deus, ou só apenas uma parte, ou só algumas coisas é de Deus e as outras são minhas? Então nós somos convidados a viver totalmente para Deus. Então nós vamos orar, vamos apresentar os irmãos que vão se batizar à noite e agradecer, né? Porque é um momento de festa no céu e alegria aqui na terra. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque nós podemos relembrar que o batismo demonstra a aliança que nós temos com o Senhor. Aliança essa que foi feita um dia quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós declaramos: a partir de hoje eu vou ser discípulo de Jesus. Eu vou ser seguidor de Jesus. E através do batismo é uma confirmação daquilo que nós temos no nosso coração, dessa certeza. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nós continuemos com esta convicção, com esta certeza de que nós amamos o Senhor, queremos seguir ao Senhor, e que esta aliança será para o resto de nossas vidas, até o final delas. Porque quando chegar o final, com certeza a nossa comunhão, a nossa vida com o Senhor vai continuar aí no céu. Obrigado por esse dia tão especial na nossa igreja, pelos irmãos que vão se batizar à noite, e alegria com certeza no nosso coração de saber que a tua palavra, ela está se cumprindo na vida dos teus filhos. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Agora vamos chamar aqui à frente a turminha que vai se batizar, só para apresentar para os irmãos. Essa fileira aqui, os irmãos me ajudam a virar, então vem para cá quem vai se batizar, o Felipe, a Sara, o João, senta aqui nessas cadeiras aqui da frente, só para a igreja conhecê-los. E a gente conversar um pouquinho sobre o batismo. Nós temos o costume, né, de apresentar os irmãos que vão se batizar, porque eles serão agora membros dessa igreja, hein? Compromisso com a igreja, mas com compromisso muito maior com Jesus, né? A gente falou aqui que o batismo é uma aliança. Então, sem dúvida, né? O nosso compromisso com Deus, ele tem que ser diário, todos os dias, né? E com a igreja também, porque até agora vocês são frequentadores, vocês são salvos, né? Vocês são de Jesus, mas vocês são frequentadores da igreja. Após o batismo, vocês se tornam membros da igreja. E aí a gente reforça o nosso compromisso, né, com esses irmãos. Aqui, ó, você olhando para eles, é uma família espiritual, né? E eles também olhando para vocês, reconhecem sem dúvida que vocês são da família de Jesus, uma família espiritual, né? Então, algumas perguntinhas básicas, tá bom? Não precisa ficar se preocupado, o pessoal sempre se preocupa, mas aqui a gente está com a intenção
apenas de conhecê-los, não é aprovar. Ai, será que eu vou passar nessa prova, né? Não, não é para reprovar e nem para aprovar. Vocês já são aprovados por Deus, né? Por Jesus, vocês já foram recebidos por Jesus. Aqui é só para a igreja conhecer um pouquinho melhor vocês, tá bom? Então, primeira perguntinha que eu queria fazer para vocês, aí quem quiser faz um sinal e vai respondendo, tá bom? A Bíblia para vocês é a palavra de Deus? Fala, Benjamin. Sim. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Porque se a gente fala que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, essa palavra, ela pode trazer muita dúvida no nosso coração. Porque quando contém, quer dizer, um exemplo, de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, é a Bíblia, é a palavra de Deus, mas o Novo Testamento não é. Então, quando a gente afirma, como o Benjamin falou, é a palavra de Deus, então nós estamos dizendo assim, não, tudo que contém aqui nesse livro, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Isso não tem que ter dúvida, né? Vocês são novos, vocês são bebezinhos na fé, mas tem muita gente que às vezes está aí na caminhada há alguns anos e às vezes tem dúvida. Vocês não podem ter dúvida, tá bom? Então tá, a palavra de Deus diz assim, toda a Escritura, tá vendo? O versículo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e assim continua, tá bom? Então a Bíblia é a palavra de Deus. Na opinião de vocês, se alguém quiser falar, o que é pecado? Pode falar aí no microfone. Adultério. Isso, Joaquina falou aí, né? Adultério, é verdade. Não é só o adultério em si, de homem para mulher, mas quando nós pecamos, estamos traindo Deus. Uma coisa interessante que ela lembrou, essa palavra, lá no Antigo Testamento, em vários momentos, quando o povo pecava contra Deus, Deus usava um profeta, um líder ali religioso, para dizer que o povo tinha traído Deus. Olha só o perigo do pecado na vida do cristão. Então nós devemos, né, como foi falado mesmo, a gente é seguidor de Jesus, então a gente não pode trair Deus, porque o pecado é algo muito grave, né, nos afasta de Deus, tira a comunhão que temos com Deus. O pecado é algo que destrói a nossa vida espiritual. Só que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Não adianta dizer, não, olha, eu ajudo a pessoa no farol, eu ajudo meu colega no trabalho, eu ajudo uma família com isso, com aquilo. Sim, fazemos boas ações, mas o pecado, todos nós nascemos com ele. E só alguém que pode tirar o pecado do mundo e das nossas vidas. Quem é ele? Fala, João. Deus. Deus, através de quem? Jesus, né? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Eu erro, eu peco, mas Jesus me perdoa. Isso não quer dizer que nos dá direito de ficar pecando. Eu sei que Jesus vai perdoar. Se eu for na igreja, eu faço a minha oração, Ele vai me perdoar. Sim, com o amor que Ele tem, Ele nos perdoa. Mas a gente não pode esquecer que o pecado nos traz consequências. Aí tem alguém espertinho dizendo, não, pequei na terça-feira. Aí aquele pecado fica lá, né, na cabeça. Nossa, eu errei, eu sei que eu errei. Mas na igreja eu vou domingo e eu me resolvo com Deus. Aí ele vem na igreja, pede perdão, claro, Deus vai perdoar, né? Só que a gente não pode esquecer que existem consequências para o pecado, né? Então, quando vier uma oferta que vocês reconhecem
que é um pecado, quando vier alguma coisa que vocês percebam que não vai agradar a Deus, nem brinca com isso. Vira as costas, fecha os olhos e segue com Deus. Exemplos nós vemos disso, na vida de José. Né? A gente lembra de José, que ele foi um jovem, né? Um jovem que foi vendido pelos seus irmãos, e chegando lá no palácio, lá no Egito, a esposa de Potifar, ela quis ter relações com ele, né? E o que acontece? José, ele nem negociou, ele nem falou, olha, você é muito bonita, mas não dá para mim. Não, ele fugiu daquilo. A Bíblia fala que nós não podemos brincar com o pecado, né? Porque ele pode nos pegar de surpresa, tá? Então, se vocês percebem, isso vai desagradar a Deus, isso não é legal para a minha vida, isso não me edifica, então sai fora, que nem José fez. Um outro exemplo que a gente costuma dizer, né, foi Daniel, porque às vezes as pessoas costumam dizer assim, mas é tão difícil viver hoje em santidade, né? Olha como o mundo está. Aí a gente usa as desculpas, as muletas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, e graças a Deus que nós vemos pessoas que andaram com Deus, por exemplo, Daniel, que ele foi levado como escravo para a Babilônia. E a Babilônia naquela época, ela era conhecida como uma cidade promíscua, uma cidade, totalmente mundana. Mas Daniel, mesmo no meio de tudo aquilo, ele andou em santidade. Então dá para a gente viver com Deus, tá bom? Jesus é o Senhor Salvador da vida de vocês, sim ou não? Sim, né? Alguém tem dúvida? O coração de vocês está dividido? Não, né? Só Jesus aí, né? Tá bom, tá bom. Então, o sangue de Jesus nos purifica. E por que vocês querem se batizar? Porque o pastor chegou e falou, se batiza. Alguém da família de vocês falou, se batiza, porque com a guerra que está tendo aí, Jesus está voltando, de repente a trombeta toca agora à tarde, aí você já está lá no céu, né? Foi alguém da família que falou assim para vocês? Ou é por espontânea vontade? Fala, João. Ninguém empurra ninguém, né? Então é do seu coração, por sua vontade. É a hora, né? É o momento, né? A guerra... Tá certo, é isso aí. Então, chegou o momento, né? E para cada um tem um momento certo, né? A gente, às vezes, fica a pensar, que bom que aquela pessoa se batizasse amanhã. É claro, quanto mais cedo, mais rápido, melhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ok? A gente está aqui hoje, não estou dizendo que a gente vai para o céu hoje mesmo, mas a verdade é essa. A Bíblia diz que a vida é como uma neblina. E ela passa muito depressa. Então, se a gente deixa essa decisão para o final, pode ser que não dê tempo. Como pastor, eu já fui fazer várias visitas em hospitais. E a gente vê, né, declarações do tipo assim, pastor, se eu soubesse como era bom andar com Deus, eu tinha feito isso antes. E às vezes a pessoa está numa cama, está lá, recebeu uma notícia dos médicos não tão favorável. Então você vê ali que existe sim o arrependimento, mas ela poderia ter vivido com Deus muito antes, né? Então essa decisão que a gente toma no coração é excelente, é ótima. E que bom seria, né, se todos dessem esse passo rápido, né? A gente até brincou, mas olha como o mundo está, né? A Bíblia diz, Jesus mesmo falou que haveria guerras e rumores de guerras. Antigamente a gente não tinha muita noção disso, né? Do que está acontecendo no mundo.
porque as notícias, a comunicação, ela era muito limitada. Mas hoje, com as redes sociais, televisão, isso tudo, então você consegue saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. E o mundo está cada vez pior. Você olha, né, a gente brincou aqui dessas guerras, mas isso tudo é sinal, irmãos. Não tem como negar. Não estou falando que Jesus vai vir agora, daqui a pouco, né? Ah, não, deixa eu me batizar. Né? Não estou falando que Jesus vai vir agora. Pode ser. Mas se você olhar o mundo como ele está, os valores que estão sendo defendidos hoje, os princípios que eles dizem que são corretos, está tudo invertido. Está tudo de ponta cabeça. Né? Então, isso é sinal de que Jesus, sim, está voltando. Falar em salvação, hoje, o batismo salva? Não. Não. Sara, fala aí você. E você? Batismo salva? Não. Tem certeza? Sim. É? Quem salva? Jesus. Isso, Jesus. O batismo é a confirmação que vocês já são salvos. Ok? Como eu preguei aqui rapidamente, o batismo é a salvação. Eu já sou salvo. Agora eu quero concluir esta etapa da minha vida. Né? É uma conclusão, mas na verdade é um começo. Né? É uma nova trajetória na vida de vocês. Tá bom? Então, batismo, falamos que é a confirmação. E qual é a outra ordenança que Jesus deixou? Que ele deixou 2 ordenanças, né? O batismo e qual é a outra? A ceia. Isso, Felipe, a ceia do Senhor, né? São 2 ordenanças que Jesus deixou, que nós não, como igreja, não podemos deixar de fazer. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, né? Esse é um dos textos. Mas Jesus também, quando estava com seus discípulos, ele instituiu a ceia ali. Quando ele estava fazendo a última refeição antes da sua crucificação, os discípulos estavam junto com ele, e aí ele pega o pão, ele parte, dá para eles, e ele tem aquela experiência. Então, ali, naquele momento, Jesus estava instituindo a ceia do Senhor. E Paulo, mais para frente, ele reforça essa ideia, né? Que a ceia do Senhor é um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Então, essas 2 ordenanças, a igreja jamais pode esquecer. Todos os cultos são importantes. De manhã, à noite, de semana. Culto é culto. Não tem culto melhor e culto pior. Não. São só estilos diferentes. Mas todo culto é bom. Mas o culto da ceia, realmente ele é um pouquinho mais especial, porque nós focamos somente em Jesus. Pela sua morte, a sua ressurreição e a sua volta. Tá bom? Bom, e quem é o Espírito Santo na vida de vocês? Ele é uma fumaça, ele é uma energia cósmica. Quem é o Espírito Santo? Uma fumaça foi boa, né? Ele é um amigo. Um amigo, certo? Porque Jesus disse, né? Eu vou para os Pai, mas enviarei o quem? O Espírito Santo. E aí Jesus chama o Espírito Santo de conselheiro. E é o que o Benjamin falou, né? É aquele amigo que nós sempre temos perto. Sempre. Se nós andarmos com Deus, estaremos com Ele. E Ele conosco. E aí o Espírito Santo é aquele amigo que nos aconselha no momento de dificuldade. Que decisão que eu vou tomar agora? Será que isso vai agradar a Deus ou não? O Espírito Santo habita em nós para justamente nos aconselhar. Algum tempo atrás, não a Vila Diva, mas algumas igrejas deixavam o Espírito Santo de lado. Não mencionavam o Espírito Santo. Não ensinavam sobre o Espírito Santo. E ele é uma pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a mesma essência que Deus Pai Criador.
Ele é Deus, Ele é uma pessoa. E que privilégio nosso termos o Espírito Santo, Deus habitando em nós. Que todo dia nós podemos conversar com Ele, todo dia podemos nos relacionar. Ele é nosso melhor amigo. Benjamin falou, perfeita essa palavra, Ele é o nosso amigo. Então, o amigo, ele é esquecido? Não. Se você tem um amigo, uma pessoa que você gosta, o que você faz? Você manda um recadinho para ela. Puxa, meu amigo não falou comigo hoje, será que está acontecendo alguma coisa? Deixa eu ver. E aí, está tudo bem? Você manda um zap para ele, né? Ou para ela, enfim. O Espírito Santo, trazendo para a nossa vida espiritual, é esse amigo que nós devemos conversar todos os dias. Se relacionar com ele. Porque a igreja, né, ela acontece só no domingo aqui. Mas durante os outros dias da semana, sem dúvida, ele precisa ser alimentado, a nossa comunhão com Deus. Agora deixa eu perguntar, o Espírito Santo é Deus, ele habita em nós, e ele faz algo importante na nossa vida, que nos ajuda a servir a Deus. Ele nos dá os dons espirituais. E vocês acreditam nos dons espirituais, sim ou não? Sim. Sim. Vocês acreditam que o Espírito Santo, ele nos dá dons para nós servirmos ao Senhor? Ótimo, porque a Bíblia justamente diz isso, né? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 12, já está nos alertando, olha, não quero que vocês sejam ignorantes. Uma pessoa ignorante, o que é uma pessoa ignorante? Que não dá muita atenção para determinado assunto. E a Bíblia aqui, Paulo está dizendo, olha, não seja um ignorante. Uma pessoa que não dá atenção para esse tema. Porque os dons existem. E eles vão nos ajudar a servir melhor a Deus. Cada um de vocês tem uma habilidade. Um sabe tocar, o outro sabe costurar, o outro sabe cozinhar. Cada um tem um talento. E o dom que o Espírito Santo nos dá, aperfeiçoa isso. Para que agora a gente sirva a Deus. Entendeu? Então, o que eu fazia na minha vida secular, vamos dizer assim, agora eu posso usar servindo na obra, né? Se eu era um motorista, um exemplo, de caminhão, de ônibus, então hoje eu posso, a igreja pode ter um veículo que leva os irmãos para os cultos nos lares, um exemplo. Então, uma habilidade que eu tenho, isso pode ser útil no reino de Deus, entendeu? Eu cozinhava, eu era bom em fazer uma comida. Então, aquilo que é a sua habilidade, que de repente você aprendeu, isso também você pode usar no reino de Deus. E o dom espiritual, né, a gente sabe que o Espírito Santo nos dá. Não é só um dom, mas tem pessoas que ele dá mais de um dom espiritual. Tá bom? Então, se você entende qual é o seu dom, sirva a Deus. Costumo, né, dizer, ensinar aqui para a igreja, que todos nós temos um dom. E o crente, ele não pode ficar sentado no banco, né? Porque ele pode estar enterrando o seu talento. Tem um texto sobre isso. Que ele pode estar enterrando o seu talento, enterrando o seu dom. E Deus querendo usar aquela pessoa, Deus querendo que aquela pessoa alcance outras vidas, e às vezes ela lá, de braço cruzado. Deixa isso para os outros. Não. Todos fazem parte do exército de Cristo. Todos. Tem os mais experientes, tem os mais novos, mas todos somos úteis no reino de Deus. Então, me batizei, consegui o que eu queria, agora não vou mais na igreja, ou não vou, só vou vir no culto. Não faça isso, né?
Continue buscando a Deus. Peça ao Senhor aonde você pode servir melhor a Ele. E Ele vai te mostrar. Tá bom? Através dos dons nós servimos a Deus. Agora, uma perguntinha importante também. O que é a igreja? Sabe me dizer o que é a igreja? A igreja... É os irmãos em comunhão. É estarmos, tipo, exemplo, todo domingo aqui, louvando, adorando e escutando a palavra de Deus. Isso. A igreja é essas paredes? Ou somos nós? Somos nós, isso aí. Somos nós. A igreja local, essas paredes, ela existe para que nós possamos ter um ponto de encontro. Né? Quando você vai fechar um negócio, quando você vai encontrar alguém, você sempre diz aonde é o ponto de encontro, né? Onde a gente pode se encontrar? Ah, sabe ali na Sapopemba, ali aquele comércio, aquele açougue? Então a gente se encontra lá em frente. Então é um ponto de encontro, aonde você identifica que você vai estar lá. A igreja, paredes, é onde nós nos identificamos quando a gente está aqui, né? Olha, domingo é o dia do Senhor, porque a semana um trabalha, o outro estuda, o outro está nos seus afazeres, mas o domingo é quando é o nosso ponto de encontro para adorar a Deus, como Felipe disse, para servir ao Senhor, né, de forma coletiva. Mas a igreja somos nós, né? No domingo passado, o pregador da noite, o pastor, mencionou que a igreja de São Mateus, um período lá, ela pegou fogo. E eles se reuniam em outro lugar. Então, a igreja eram eles, são eles, melhor dizendo. A igreja somos nós. Quando nós fazemos um culto ao ar livre, estamos lá na rua, na praça, ou lá na Sapopemba, esticando uma faixa, olha, entregue sua vida para Jesus, é parte da igreja, somos a igreja de Jesus. E aqui é o ponto de encontro, tá bom? Seguindo em frente, como futuros membros, vocês serão fiéis a Deus, a Jesus, a Bíblia, a igreja, serão fiéis ou não? Sim. Sim, né? Claro, com certeza, é o que a gente falou aqui, é o que o João está falando aqui, né? É para isso que vocês vão se batizar, né? Para demonstrar que vocês querem ser fiéis a Deus, que a vida de vocês agora só faltava isso para ser completa diante de Deus. Então, sim, temos que ser fiéis a Jesus e andem nesse caminho, né? Não, acho assim que é até interessante um contraste, né? Às vezes as pessoas de fora do mundo, de repente estão lutando para sair da onde elas estão, só que elas não encontraram ainda Jesus. Às vezes largar um vício, largar alguma coisa que elas acham que é errado. Então lá no mundo, eles estão lutando para deixar aquilo. Mas às vezes quem está dentro da igreja está fazendo o que o mundo está lutando para sair. Então, sejam fiéis a Deus. Ande com Deus. Abra mão das coisas que não agradam ao Senhor. Alguém sabe me dizer quais são os elementos, as ferramentas que nós usamos para andar na presença de Deus, para fugir do mundo, das coisas que Ele oferece? Dia a dia nosso. Feijão com arroz, alguém lembra? A Bíblia? A Bíblia, ler a palavra, né? Todos os dias, orar. Orar é só na igreja? Hein, Sara? Não. Joaquina, ler a Bíblia é só quando o pastor vai pregar? Não. Então, realmente, orar, ler a Bíblia, é todo dia. Ah, meu pastor é chato falando isso. Ele fala toda a mensagem, ele encontra um espacinho para falar de ler a Bíblia, orar e jejuar. Porque é o feijão com arroz. Porque se a pessoa não faz o feijão com arroz, não adianta apresentar lasanha para ela, não. Se ela não faz o básico, não adianta falar, ó, trouxe um frango assado aqui para você. Ó, que cheiro gostoso. Não. Se ela não come o arroz e o feijão, o básico,
meu irmão, não vai fazer outras coisas, nem hoje, nem amanhã. Então, começa assim, né? Comendo o arrozinho, feijão, e aí você vai depois comendo os alimentos mais encorpados, uma feijoada, alguma coisa assim, né? Mas começa pelo básico, que o básico é importante e fundamental na nossa vida, tá bom? Então sejam fiéis a Deus, à liderança, que é muito importante, né? Sobre a liderança, diz o versículo: obedeçam aos seus líderes e se submetam à sua autoridade. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas a Deus. Então, sejam fiéis ao Senhor, primeiramente, e também andem, né, com o líder, porque isso com certeza abençoa a vida de vocês e abençoa a vida da liderança. Alguém quer falar alguma coisinha? Vou passar para a igreja, se eles tiverem alguma pergunta para vocês. Certo? A igreja tem alguma pergunta para eles? Querem comentar, fazer alguma pergunta, talvez que não foi colocada aqui? Irmã Zeneide? Olha aí, né? De geração a geração, a palavra foi sendo ensinada e falada. Amém, muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque à noite eles vão se batizar, agora é o momento. Irmão Erondi? Às vezes as pessoas acham que você se converter, você ser crente, que a vida vai melhorar em tudo, porque tudo vai melhorar. Então, eu acho que eles têm que ter a consciência, alguém tem que avisar eles, que eles vão ser umas pessoas normais, que vai passar dificuldade, vai passar tribulação, vai passar um monte de coisas que hoje eles, não sendo evangélicos batizados, eles passam. Então eles não têm que entender que a vida vai ser mais fácil. Muito pelo contrário. Como o inimigo atenta mais a gente para cair, a gente servir de mau exemplo aí fora, eles têm que ser bons exemplos. Então eu queria saber, eu queria que o pastor falasse um pouquinho das dificuldades para eles. Se não é mar de rosas, não é, faz bem, é a melhor coisa que tem, concordo com tudo isso. Mas não espera que a vida vai ser só levar vantagem. Tem muitas vezes que você não vai levar vantagem, mas você tem que entender que isso é uma parte do percurso que você vai seguir. Isso. Pastor, Oi. vou completar a palavra do irmão. Realmente vou encontrar dificuldades, é claro, como qualquer outra pessoa. Através da palavra de Deus, através da convivência com Deus, Deus ensina como você sobressair desse momento. Ensina você a viver uma vida melhor através desse aprendizado da própria palavra de Deus, através da convivência com Deus. Isso, muito bem que os irmãos acrescentaram aqui. Ser cristão não é um mar de rosas, nós falamos sobre isso, né? Jesus mesmo disse, um versículo que a gente usa tão claro sobre essa questão, que no mundo vocês terão aflições. Jesus já afirmou, ele não falou assim, olha, no mundo pode desfrutar, vai ser uma maravilha. Não, Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. E é isso que os irmãos comentaram agora. As lutas vão acontecer, elas vão aparecer na nossa jornada, mas isso não é motivo para nós abandonarmos a Deus. Está muita luta na minha vida, eu estou com esse problema, eu estou com isso, aquilo, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber de Deus, vou pegar minha Bíblia, vou pôr lá na gaveta, não quero mais saber da Bíblia. Não. Nós devemos, mesmo em momentos de luta,
continuar andando com Deus. Nós temos vários textos que falam sobre andar com Deus, sobre mesmo na prova, na luta, estar com Deus. O salmista mesmo diz: ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Olha aí, um versículo diz: olha, eu posso andar no vale de trevas e morte, pelo problema, por qualquer situação, mas Deus está comigo. Né? Jesus mesmo nesse versículo ele disse: olha, eu venci o mundo. Né? Então Jesus venceu, Ele está conosco, a gente está com Ele, nós também venceremos. Então não desanimem na trajetória de vocês por causa dos problemas, muito pelo contrário, é o que eu ensino aqui nessa igreja. As lutas devem me aproximar de Deus. Os problemas devem me fazer eu orar mais a Deus, eu buscar mais a presença de Deus, para que eu saia vitorioso disso. Tá certo, gente? E a gente tem tantas outras histórias, né, de lutas, de dificuldades. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, né? Ali é um simbolismo dos problemas que nós temos. O gigante, que às vezes cresce, está lá nos afrontando, mas Davi tinha um coração temente a Deus e venceu aquele gigante. O problema que eles falaram, as lutas, é justamente isso. Né? A gente enfrenta os gigantes, as lutas, mas com Deus, tendo a certeza de quem Ele é na nossa vida, nós vamos ser vitoriosos. Tá bom? Mais alguém quer comentar? Jussara? Pastor, eu não podia deixar de falar do João, né, meu irmão? Nós somos 4, né? Nossos pais já estão na glória. E minha mãe toda a vida, né? Orou e conduziu a gente. Filhos dessa igreja desde então, né? Há mais de 50 anos. E eu lembro-me que a gente vinha para a igreja, minha mãezinha deixava, e eles corriam para o futebol. Era aqui no posto de saúde, ele e meu outro irmão, né? E então, se desgarrando, mas presentes aqui. E a ovelha perdida, a última, né? Porque todos estão já remidos. E a gente sempre conversando, ele, não vou. Eu vou o dia que eu receber o chamado. Enquanto isso, eu não vou. Né? Bem assim, uma rebeldia, um filho pródigo. E aí ele rodou, lutas e tropeços e a vida, né? A vida ensina. E ele foi, rodou, caiu aonde? Aqui, no berço dele, né? No berço dele, com um pastor querido, conhecido, onde conhece a nossa vida, a nossa família. E quando ele se decidiu, né, que eu estava aqui, não, foi num desses dias que eu não estava aqui, né? Que estava meio distante por causa do Antônio. Foi que depois eu fiquei sabendo que o João veio e reconheceu. Isso aí nos trouxe uma alegria muito grande. Então é uma vida que vai servir, demorou, mas veio. Amanhã ele completa 69 anos e foi um presente para ele e para a gente, que é a última ovelha. E o filho que voltou à casa do pai. Amém. É isso aí, ó. Tá vendo? Subiu o monte, desceu vários, mas voltou, né? Para a casa do pai, né? Que bom. O último que faltava aí da família descer pelas águas, né? Não é a primeira vez, né, que eu tentei, né? Já é a segunda, né? A primeira foi com o pastor Geraldo, se não me engano, né? Aí eu frequentei a escolinha, só que chegou na hora e não era o momento, né? E aqui, tudo cansa na vida, né? Desfrutei demais fora, não fiz maldade, né? Mas a família toda é aqui, né? E teve meu pai, teve minha mãe, que você presenciou. Então, enfim. Isso aí. Deus abençoe. Mais alguém quer contribuir, quer fazer alguma observação, uma pergunta? Bom, Maurício? Eu queria dizer para eles que o batismo é muito importante. A gente vê que o próprio Jesus Cristo, antes de ser batizado, ele é uma pessoa normal, igual nós somos. Depois do batismo, ele subiu para as montanhas, ficou lá tantos dias para ser atentado pelo demônio. E o demônio dizia: você não é Deus, manda
gente também são difíceis. Não é porque a gente vai ser necessário, vai ser mil maravilha. As dificuldades tem. Nós vamos voltar a fé e seguir em frente, que Deus dá vitória. Amém. O que o irmão Maurício falou, para a gente concluir, que a gente tem escola bíblica, é assim: nossa eternidade não é esta terra. A nossa eternidade é no céu. Então, nós devemos guardar a nossa alma, a nossa vida com Deus. Então é o que ele falou, né? Não vai ser mil maravilhas, não. Mas siga firme com Jesus, porque o que importa, na verdade, não é esse mundo, é viver com Deus para sempre. A Bíblia mostra, e a gente vê na vida das pessoas, que elas não estão muito interessadas sobre Deus. Bom, desde a época de Noé, né? Noé lá construindo a arca e todo mundo criticando, falando dele. E a humanidade sempre foi assim, não querendo saber de Deus. Então, para vocês hoje, que é um dia marcante, muito especial, preservem a alma de vocês na presença de Deus. Cuidem do coração de vocês, para vocês viverem uma eternidade com Deus. E isso é o que importa. Eu ter um emprego em determinada empresa é bom. Ter uma família é bom. Ter dinheiro é bom. Viver em lazer é bom. Mas nossa vida não é aqui nessa terra, não. É lá na eternidade. Então guardem a vida de vocês. Tá bom? Para finalizar, sei que o irmão Maurício ia falar um detalhe importante do batismo de Jesus. Quando Jesus se batizou, naquele momento, diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Olha a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. E naquele mesmo momento, Deus falou: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em outras versões, em quem eu me alegro. Então, o que a Bíblia está querendo nos mostrar? Que quando Jesus se batizou, aconteceu duas coisas importantes. Primeira, o Espírito Santo. Jesus ali foi revestido do poder de Deus. E a segunda coisa, Deus se alegrou com a atitude de Jesus. Então, finalizo a minha palavra para a gente orar, que Deus está feliz com vocês. Assim como Deus foi feliz com Jesus e disse: olha, este é meu filho em quem eu me alegro, Ele também, com certeza, está feliz com vocês. A igreja está feliz, eu estou feliz, vocês muito mais estão felizes por esse momento. Não vê a hora, né? De descer pelas águas. Tomara que esteja quentinha a água na frente. Mas os irmãos bondosos eu vi já que estão aquecendo a água. Quem vai ser o primeiro? A gente vai ver, né? Então, Deus está feliz com vocês, tá bom? Continua alegrando o coração de Deus, tá? Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir Jesus pela sua vez. Vamos ficar de pé para a gente orar. Quem puder, nós vamos ter escola bíblica ainda, tá bom? Continuar com nossos trabalhos. E à noite, você que está aqui pela manhã, venha também participar, se alegrar e prestigiar esses queridos irmãos. Vai ser uma noite muito linda, então venha à noite também, tá bom? Estenda as suas mãos, vamos abençoar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos queridos irmãos que demonstraram a fé em Jesus nesta manhã, e à noite eles irão se batizar, Pai. A nossa igreja está em festa, a nossa igreja se alegra com a vida deles, e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando as suas vidas. Nós sabemos, ó Pai, como foi difícil, talvez, para eles estarem aqui nesse propósito do batismo, mas o Senhor os sustentou, o Senhor os guardou, o Senhor trouxe eles até aqui esse momento.
Pedimos que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida deles, Pai. Nós pedimos essas bênçãos no nome precioso de Jesus. Amém. Levanta suas mãos. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. O povo de Deus diz. Amém. A glória do Senhor. Deus abençoe.